Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. E eu recebi nesta madrugada, através das ondas longas do meu radinho de pilha, a informação de uma rádio espanhola que dizia o que acontecera naquele dia, no dia de ontem, durante a tarde, horário de Washington. O informativo disse o seguinte: às 3 horas em ponto, ou às 15 horas em ponto, um míssil com ogiva nuclear atingiu a Casa Branca. Às 15 horas e 30 segundos, outro míssil também com ogiva nuclear atingiu a Suprema Corte, que fica próxima à Casa Branca. Às 15 horas e 45 segundos, foi informado pela rádio espanhola que 2 bombas atômicas atingiram, uma o Pentágono e outra o Departamento de Estado norte-americano. Às 15 horas e 46, uma bomba nuclear atingiu Fort Meade, em Maryland, e outra o Departamento Nacional de Segurança, também em Maryland. Às 15h47 segundos, a rádio informou que a sede da CIA em Langley, na Virgínia, foi atingida também por uma forte explosão, uma forte bomba nuclear. Às 15 horas e 52 segundos, 2 bombas atingiram Nova York. Uma tinha como alvo o Fed, o Federal Reserve, e outra a sede da ONU. A rádio também informou que várias bombas nucleares foram disparadas contra a Inglaterra e uma provavelmente teria atingido a França. Calma, nada disso é verdade. Isso é só uma peça de ficção. Eu estou dando uma aqui de Orson Welles. Orson Welles, o importante diretor de cinema dos Estados Unidos, autor, inclusive, de um dos mais famosos filmes da história do cinema, Cidadão Kane, fez um programa de rádio em 1938 que colocou a população de Nova York em pânico. Ele entrou num boletim especial ao vivo dizendo que Washington estava sendo atacado por objetos voadores não identificados. Episódio que ficou conhecido como a Guerra dos Mundos. Pois é. Bem, nesse caso, esta peça de ficção está muito mais próxima de se tornar realidade do que o programa engraçadinho de Orson Welles nos anos 30. Por quê? Porque a Rússia está cada vez mais acuada, ou sendo levada para as cordas pelo Ocidente, ou melhor, pelos Estados Unidos. Esta brincadeira aqui, na verdade, nem é minha. É do famoso radialista Hal Turner, famoso radialista norte-americano, que fez esta previsão, que todos esses alvos americanos poderão, quem sabe ainda esse ano, serem atacados, sim, por bombas nucleares da Rússia. Tudo porque o Ocidente, ao invés de conversar com a Rússia, resolveu colocá-la contra as cordas. Hoje faz 1 ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. Hoje, sim, é dia de chorar pelas vítimas da guerra, por soldados e civis ucranianos e também russos, por que não? Porém, tudo isso aconteceu porque a Rússia foi altamente provocada. Foi provocada até o limite. E é claro, Hal Turner lembra que nem a grande mídia ocidental, menos ainda a Organização das Nações Unidas, veem ou relatam este pequeno detalhe. Pelo contrário, parece que tudo aconteceu porque Vladimir Putin acordou com o ovo virado, por assim dizer, como se diz aqui no interior, e resolveu então invadir a Ucrânia. Ele acordou de mau humor e falou: vou invadir a Ucrânia. Não foi assim. Vladimir Putin vinha dizendo desde 2014 que as coisas estavam complicando bastante porque a OTAN estava descumprindo todas as suas promessas.
Uma das promessas descumpridas pela OTAN foi de que não avançaria para o leste europeu. Só que ela avançou, continuou avançando. Mas pior, quis chegar dentro do quintal da Rússia, a Ucrânia. Eu já venho falando sobre isso aqui muitas vezes. Mas talvez a gota d'água, quem tenha colocado nesse copo foi o próprio Joe Biden, presidente dos Estados Unidos hoje. Eu disse nessa semana que o general Michael Flynn denunciou que Biden viajou 12 vezes para a Ucrânia no seu último ano como vice-presidente. O que o vice-presidente de um país como os Estados Unidos faz 12 vezes por ano, viaja 12 vezes por ano para outro país lá no leste europeu? Fazer o quê? Fazer negócios. Mas que tipo de negócios? Vladimir Putin já vinha denunciando também esse fato. Os Estados Unidos, através de algumas figuras muito célebres, estão construindo laboratórios de ganho de função aqui no nosso quintal. E claro, Vladimir Putin chamava atenção para doenças que poderiam se espalhar rapidamente pela Rússia. Acontece que essa história não parou e quando chegou a Punch, ela tomou um volume maior, tornou-se muito mais preocupante. Porque a família Biden estava envolvida na construção de laboratórios de ganho de função na Ucrânia, coisa que ninguém fala. Para Vladimir Putin e para o Kremlin, aí estava ali configurada uma provocação. A OTAN, os Estados Unidos, ou melhor, os Estados Unidos que controlam a OTAN, estavam provocando a Rússia cada vez mais, a ponto da Rússia cair na armadilha de invadir a Ucrânia. Claro, eu também deixei de lado aqui o fato de que Zelensky estava atacando a etnia russa que vive na região do Donbás, com sucessivos bombardeios. Há também o fato de que um batalhão, por assim dizer, um batalhão de vocação neonazi, por assim dizer, atuava fortemente no Donbás contra a etnia russa. São muitos os elementos de provocação nesse caso, mas a provocação foi eficiente e Putin, então, decidiu, no dia 24, há exatamente um ano atrás, no dia 24 de fevereiro de 2022, entrar finalmente na Ucrânia. Por que a OTAN provocou tanto a Rússia? Para criar exatamente este cenário que se anuncia nessa brincadeira. Alguém está achando que é melhor destruir tudo para construir tudo de novo, em outros moldes, por assim dizer. E quem é este alguém? Aí entra a reflexão de hoje do radialista Hal Turner. Este alguém é aquele que controla o Fórum Econômico Mundial, a ONU, a OTAN, a economia global. E quem seria esse? Hal Turner não deixa dúvidas. São os Estados Unidos, é o governo norte-americano quem controla a ONU, quem controla o Fórum Econômico Mundial, quem controla a OTAN e a economia do planeta. Bem, se de fato os Estados Unidos é quem controlam a ONU, por exemplo, isso parece que demonstra, melhor dizendo, que os Estados Unidos se tornaram, sim, um império quase que indestrutível, fazendo com que a sua voz ressoe pelo mundo como uma ordem de Deus. Essa também é a reflexão de Turner. Hoje, o que os Estados Unidos dizem tem que ser cumprido ao pé da letra por todos os países do mundo. Mas Rússia e também China, parece, se colocaram à parte, ou pelo menos fazem resistência a esse grande império, porque não querem viver debaixo das ordens desse império. Isso parece o mais óbvio possível. Só que estão sendo levados às cordas. O império está apostando que tem forças suficientes para derrotar Rússia e China ao mesmo tempo, desde que os outros países da Terra se alinhem com o pensamento de Washington.
Daí porque ontem, exatamente no dia de ontem, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução condenando a operação militar russa na Ucrânia e exigindo a imediata retirada da Rússia daquele país. A votação, aliás, foi de 141 votos a favor, inclusive o Brasil, 7 votos contrários e 32 abstenções. Ou seja, 39 países, parece, estão, ainda que timidamente, receosos de ir contra a Rússia, mas 141 já estão completamente alinhados com Washington. Bem, essa resolução dará no que exatamente? Será que depois dessa resolução, Vladimir Putin colocará a mãozinha na cabeça e dirá: meu Deus, o que eu fiz? Eu vou sair da Ucrânia. Não, não será assim. A Rússia entenderá, ou melhor, já entendeu, que esta resolução é mais uma peça na estrutura de provocação. E, quanto mais se sentir acuada, mais próximos estaremos desta ficção aqui. Porque Vladimir Putin já avisou, uma vez que a Rússia não enxergar mais saída, ela reagirá nuclearmente. Aliás, Medvedev também falou ontem a respeito disso. A Rússia não tem um arsenal nuclear à toa, apenas por ter. Todo o arsenal nuclear foi construído visando um dia a possibilidade de usá-lo para salvaguardar os interesses do país, ou melhor, para que o país continue existindo. Mas os Estados Unidos acham que podem aniquilar a Rússia numa guerra convencional. A Rússia não ficará esperando para ser destruída aos pouquinhos. Se a OTAN pensa que esta guerra continuará neste âmbito convencional por muito tempo, está muito enganada. A Rússia não encarará uma guerra contra a OTAN e Estados Unidos na base do bombinha, tiro, convencional, se é que me entendem. Bem, outro detalhe dessa história. A Europa não pode viver, isso também é reflexão de Hal Turner. A Europa não pode se defender militarmente sem a ajuda da OTAN, ou melhor, dos Estados Unidos. A Europa depende essencialmente da presença americana, militarmente falando. Se os Estados Unidos receberem um duro golpe no seu calcanhar de Aquiles, a Rússia prevê que a Europa ficará mais dócil para negociações futuras, porque se ela está escorada ou apoiada ou escudada pelos Estados Unidos, é claro que a Rússia não atacará a Europa primeiro, mas atacará o escudo da Europa. Daí porque Hal Turner lembra que a Casa Branca, o Pentágono, o prédio da CIA, as Nações Unidas, Nova York, serão os alvos preferenciais. A pergunta que os americanos fazem hoje é a seguinte: vale a pena tudo isso? Bem, o que está acontecendo no mundo é o seguinte: a grande mídia, globalista, claro, mas as Nações Unidas nunca olharam para a questão, nunca olharam para esta crise levando em consideração as demandas russas. Colocaram uma imensa máquina de propagandas contra a Rússia para fazer que até o cidadão pacato que vende picolé lá na vila em Ocunhé, como dizia o professor Olavo, sinta-se incomodado com a presença da Rússia na Ucrânia. Imaginem, o sujeito que vende picolé na vila em Ocunhé acorda num determinado dia e diz que já não pode mais viver sabendo que a Rússia está dentro da Ucrânia, um país que ele nem faz ideia onde fica. Esse é o efeito da bomba midiática. Uma bomba que se espalhou por mentes e corações. E os americanos, percebendo isso, estão perguntando o seguinte: essa histeria provocada, gerada, criada
articulada pela mídia, nos está levando para uma guerra que nos destruirá a todos. Então parece que nós estamos entrando de idiotas nessa história. Estamos desesperados porque a Rússia invadiu a Ucrânia. E esse desespero, nos levará cada vez mais a uma demonização que fará com que a Rússia responda de modo que nos atinja a todos. É uma coisa tão óbvia, mas parece tão difícil de entender. Vale a pena odiarmos tanto assim a Rússia, sendo que o mundo não poderá viver sem a Rússia? Precisamos conviver todos neste vale de lágrimas, aceitando, por exemplo, certas demandas. Nem todas, evidentemente. Mas quem sabe agora já não exista mais possibilidade de negociar com a Rússia. Até porque ninguém quer negociar, mas mesmo que o Ocidente quisesse, quem sabe já é muito tarde para isso. A Rússia não sairá da Ucrânia. Esse é o problema. Então a resposta para isso será tirá-la agressivamente de lá. Então, é claro, a Rússia responderá ainda mais pesadamente. É isso que está pesando contra todos nós nesse momento. É como se estivéssemos debaixo de uma pedra sustentada por uma fina cordinha de nylon. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.